MTG Produções, transmitindo a palavra de Deus às nações. Vai estar ministrando. Estamos com um trabalho muito abençoado no domingo pela manhã, o ensinamento da palavra a partir das 8 horas da manhã, esclarecimentos profundos da palavra, trazendo conhecimento, e está sendo uma força para a igreja, amém, irmão? Vamos receber o servo de Deus com palmas bem forte, em nome de Jesus. Mas seja convosco, igreja, boa noite. Eu gosto um pouquinho de fanha, porque no gente deve ser forte pra caramba. Mas estou bem, em nome de Jesus. Podemos assentar, em nome de Jesus. Quero lembrar aqui que, assim como o pastor Jorge já anunciou, aos domingos pela manhã nós estamos fazendo de forma diferente a como nós fazíamos a escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando com o estudo a partir das 8 horas da manhã. O estudo esse é diferente, né? Diferenciado, que eu digo, porque a gente está indo mais a fundo na palavra, a gente não está indo falando de coisas superficiais, então nós estamos falando de coisas mais profundas, um pouco mais complexas, mas numa didática bem tranquila para que haja compreensão da igreja. Antes a visão era para a liderança, mas os irmãos começaram a participar também, e a gente não pode deixar com que a igreja deixe de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui, antes de tudo, falar sobre a Páscoa, né? Hoje é dia de Páscoa. Nós temos a Páscoa judaica, que a maioria dos irmãos aqui já sabem, né? Significa libertação. Páscoa quer dizer passagem. Então, é um significado da libertação do povo hebreu, do povo judeu, né? O povo hebreu do Egito, que eles estavam presos no Egito, eles eram servos, eles eram escravos no Egito. E através de um milagre de Deus, como Deus sempre fez milagre para livrar o seu povo e os seus, eles foram libertos do Egito. Então, a Páscoa para o povo judeu é uma celebração onde tem vários ritos, né? E assim para nós também, que somos cristãos, a Páscoa ela também representa uma passagem da morte para a vida. Também uma libertação. Nós somos libertos, né? Saímos das mãos do diabo. Mas, como eu já havia dito aqui, dado alguns testemunhos, que eu vi a minha esposa sofrer por demais. Ela aceitou Jesus há 6 anos antes de mim, 6, 7, não lembro exatamente. E eu havia sofrendo muito por conta daquilo que eu fazia. Eu era terrível, né? Quem me vê assim muito calminho, vê a irmã ainda assim muito tranquilo. Acho que quem me conhece mesmo minha esposa, ela sabe que não era fácil, vida de samba, pagode, de bebedeira, de cantares. E eu não conseguia me libertar disso. Eu tinha um remorso muito grande. Quando via a minha esposa chorando, quando eu chegava em casa, ela chorando. E o homem ele não consegue ser libertado do diabo sem a força de Deus. Somente Deus pode fazer esse milagre. E através da Páscoa, porque a Páscoa para nós não é mais um simbolismo de aliança, como se fosse uma aliança que é posta no dedo, ou então um testamento que é escrito, formalizado, mas a Páscoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, e somente Ele que tem o poder para libertar o homem daquilo que prendia, daquela vontade que o homem desejava, que vinha do diabo, né? Então sai da mão do diabo. Hoje minha esposa pode dar graças a Deus, assim como muitas esposos e pais e filhos aqui podem engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem libertado e tem livrado pessoas da mão do diabo. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, justamente por conta da nossa Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?
minha Páscoa, a tua Páscoa é o Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Vou pegar meu óculos. Vou falar também da minha idade, das minhas dificuldades. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 20. João capítulo 20, versículo 1. Você pode permanecer sentado, mas em reverência ao Senhor. Acompanhe comigo. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Vamos lá para o versículo 11 agora. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, ou seja, não me segure, não me pegue, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, amado eterno Pai, Tu sabes, Pai, que eu tenho falado para o Senhor da minha incompetência, da minha incapacidade de estar fazendo alguma coisa para o Senhor. Só o Senhor sabe, meu Pai, da minha dificuldade de estar ministrando alguma coisa em Teu nome. O Senhor sabe como meu corpo fica, minha alma fica, meu Pai, porque a responsabilidade é muito grande. Mas aprova o Senhor que eu estivesse aqui. Então eu clamo pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu amor, o Teu amor pela Tua igreja. Que o Senhor venha se revelar e revelar a Tua vontade aos Teus servos, à Tua igreja. E que não sejam palavras vazias, mas que o Teu Espírito Santo possa encher, meu Pai, a cada um que está aqui presente. Que toda força maligna, tudo aquilo que não prevém de Ti, seja jogado por terra agora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que nós saímos daqui, meu Pai, repletos de felicidade, abundância em espírito. Que nós possamos, meu Pai, verdadeiramente dizer que o Senhor vive em nossas vidas e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes. Porque assim como o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos, assim nós também seremos mortos e ressuscitados para uma vida eterna com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu me indago, às vezes, em coisas que estão escritas na Bíblia e a gente aprende, né? Estuda aí, estudo teológico, que a Bíblia ela se explica por si só.
tem coisas que parecem que não tem explicações, mas a gente depende muito da revelação do Espírito Santo, né? E nessa passagem aqui eu fico me indagando algumas coisas. Eu busquei explicação, como sempre busco, né? Principalmente na revelação do Espírito Santo. E aqui fala sobre uma passagem a qual Maria Madalena, uma mulher que era amiga de Jesus, ela viveu com Jesus. Não sei, aqui não relata, também não procurei saber, vou ser sincero, não sei quanto tempo ela viveu com Jesus, isso pessoalmente e aprendendo com ele. Mas uma coisa eu sei, que aquela mulher era uma mulher endemoniada. A Bíblia fala que ela tinha 7 demônios e que essa caixa de demônios, esses demônios foram expulsos por Jesus. E ela começou a viver de forma íntima com Jesus, assim como os demais discípulos. E aonde Jesus estava Maria Madalena, e ela aprendia com Jesus, assim como os discípulos, e Jesus se revelava a ela como Jesus se revela aos seus. E ele fala, ele não deixa os seus sem que saibam daquilo que ele tem para dizer ou dar, seja lá o que for. E as pessoas ainda não conheciam de forma espiritual a Jesus Cristo, mas Jesus já estava espiritualizando aquelas pessoas. Faltava apenas o Espírito Santo ser inserido naquelas pessoas, ou ser derramados, para que elas de fato compreendessem as coisas espirituais. Mas Jesus já estava espiritualizando, já estava tirando uma mente pagã, uma mente materialista do mundo material, do mundo físico, e estava ensinando coisas contrárias ao mundo espiritual, ao que, pelo menos, o que Jesus desejava. Ensinamentos contrários esse natural ao mundo. Olha, se alguém der um tapa na sua face, você vira o outro lado da tua face para que você seja o meu discípulo. É muito fácil você amar uma pessoa que te ama. Eu digo a vocês que vocês têm que amar os vossos inimigos e orar por eles e desejar bem a eles. Então essas coisas são coisas assim completamente espiritual, sabe, irmãos? É muito difícil de chegar à mente humana, o raciocínio humano. Só através de Jesus mesmo que essas coisas podem ser inseridas na nossa mente. E só através do Espírito Santo, que é um convencimento na nossa alma, que nós podemos fazer isso. Porque, irmãos, de nós mesmos nós não fazemos. E uma coisa que eu fico me indagando, sabe? Porque a palavra que diz pra gente, é relatado que Maria Madalena foi ao sepulcro, isso no 3º dia. Nós já conhecemos a história e diz a palavra também que ela foi até o local onde o corpo deveria estar e ela não viu o corpo do mestre. Diz a palavra que ela começou a chorar por causa disso. Começou a chorar por um corpo, de modo que ela até pediu para que trouxesse o corpo novamente. Traga o mestre. Ela estava se referindo a um corpo morto, um corpo inativo, um corpo em inércia, como mestre. Ela ainda chamava um corpo morto de mestre. E o que eu não consigo entender é que o próprio Jesus Cristo se aproximou dela e ela confundiu Jesus com um jardineiro. Como é que pode isso? Uma pessoa que é viva e que eu vivi durante alguns anos, uma pessoa que eu amava, uma pessoa que eu tinha contato físico, uma pessoa que eu tinha intimidade, a pessoa desaparece por 3 dias e depois a pessoa vem na minha frente e eu não reconheço a pessoa. Eu comecei a tentar entender isso. Aí tem explicações que dizem que ela
estava com os olhos lacrimejando, então estava muito embaçados os olhos, e ela não conseguiu enxergar Jesus direito por conta dos olhos que estavam lacrimejando. Mas como o pastor acabou de falar aqui também sobre Tomé, da dificuldade daqueles discípulos entenderem sobre a ressurreição, existia essa dificuldade. Foi necessário o Senhor Jesus Cristo colocar as mãos aqui, olha, toca aqui, ó, toca, para que houvesse uma compreensão de que Ele havia ressuscitado, que era o Senhor Jesus. E a gente para analisar, e eu começo a me indagar, poxa, não pode ter sido a lágrima nos olhos de Maria Madalena e aqueles homens que iam a caminho de Emaús, que estavam conversando com Jesus, os 2 discípulos. Diz a palavra de Deus que Jesus, trocando um papo legal com eles, e aqueles homens não entenderam que é Jesus, mas quando Jesus, ele pegou o pão, partiu e deu-lhes o pão, aí eles entenderam que era Jesus Cristo, e é o mestre. Mas eles mesmos, eles sentiam algo diferente. Você não percebeu que seu coração ardia quando ele nos falava? Eles estavam sentindo alguma coisa diferente. Tinha algo diferente na alma deles. Coração, alma, mente, sentimento. Os sentimentos deles estavam sendo ali tocados no profundo. Eu não tenho como explicar para vocês sobre a presença de Jesus, mas você que já sentiu a presença de Jesus, e você que sente de assim uma forma tão profunda, tão transbordante, não tem como negar que Jesus está neste lugar, então em você, é um negócio assim que não tem como negar, irmãos. E aqueles homens, eles sentiram algo profundo ali, era uma presença que só Jesus pode causar no coração do ser humano, que é fazer o coração arder. É muito mais do que o amor de um homem por uma mulher, ou vice-versa, é muito mais do que um amor por um pai, ou filho pelo pai, ou pela mãe, é muito mais do que qualquer amor humano. Eles sentiram isso, mas não conheceram Jesus. Havia uma presença. Por quê? Eu vivo com minha esposa durante 22 anos. Nós somos casados, 22 anos. Agora, se minha esposa hoje ela sai de casa, daqui a pouco, depois de 3 dias ela aparece, eu não consegui contemplar, não consegui saber quem é ela, é um negócio meio sem nexo. Mas eu posso analisar de uma forma um pouco mais profunda. Eu hei de analisar de uma forma um pouco mais profunda. Que a nossa mente humana, ela está nivelada às coisas humanas. Principalmente eles que não conheciam e não entendiam das coisas espirituais. Então é muito natural uma pessoa morrer e acabar. A pessoa morre e acaba. Se nós vamos num sepultamento de um ente querido nosso, a gente vai chorar ali na frente daquele cadáver, nós podemos até beijar, mas o nosso choro vai ser porque aquela pessoa acabou. Aí a gente entende que nós não valemos nada, né? Porque um cadáver, ele não tem mais valor algum, que valia aquilo que tinha dentro dele. Então a gente não tem mais esperança de um retorno daquela pessoa. Minha mãe morreu há poucos anos atrás. De fato, acabou minha esperança. Eu não tenho mais esperança. E esse sentimento humano da falta de esperança de alguém ressuscitar é um sentimento que estava neles também. Embora eles já tivessem vivido algo parecido. Lázaro
a filha de Jairo, essas pessoas haviam ressuscitado através do milagre de Jesus, mas isso ainda não estava imposto na mente deles, ainda não dava para chegar na mente deles. Vamos abrir nossas Bíblias lá, primeira carta a Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quero anotar as coisas, senão minha mente está... Primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Amém, irmãos? E diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. Gerou o quê? De novo, para uma viva esperança pela ressurreição de quem? De Jesus Cristo dos mortos. O que eu posso entender com isso? Que a pessoa morreu, não existe mais esperança. Essa esperança foi gerada pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição dele, que hoje nos traz esperança para uma nova vida. Foi necessário Jesus morrer, padecer, morrer e ressuscitar para que nós tivéssemos uma esperança para a nova vida. E essa vida inicia aqui. Essa nova vida inicia aqui. E diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a primícia dos que ressuscitaram. Ele é a promessa de uma ressurreição para nossas vidas. Eu quero dizer para você, irmão, que nem todos nós morreremos, né? Se Jesus Cristo voltar hoje, nós seremos arrebatados, sim, transformados e arrebatados. Mas tem pessoas que vão passar pela morte, mas assim como Jesus Cristo ressuscitou, essas pessoas que estiverem em Jesus também ressuscitarão, porque Ele vive. É necessário, foi necessário a morte e ressurreição de Cristo para que você possa também morrer e ressuscitar e ter uma vida eterna. Foi necessário a morte e ressurreição de Cristo para que você seja salvo, para que eu seja salvo, porque se Jesus não morresse e ressuscitasse, nós não seríamos salvos. Agora, falar de salvação, como eu estava falando aqui no domingo pela manhã, as pessoas pensam muito em liberdade, libertação, né? Eu preciso de liberdade. Tem muitos adolescentes aqui, né? Assim como eu era adolescente também, eu pensava em me libertar, pastor. Olha só, pastor Cláudio, olha só que pensamento assim, doido. Eu, como adolescente, eu queria me libertar da minha idade para poder me libertar dos meus pais, queria adquirir a maior idade para poder ter liberdade de fazer aquilo que eu queria. Porque eu sou de maior, eu posso fazer isso. É o que mais o adolescente deseja, ter liberdade de fazer o que quer. Ter liberdade é um negócio complicado, porque quem tem liberdade tem que escolher não é fácil. Aí a vida vai passando, os jovens também querem liberdade. Eu quero me libertar da casa, eu quero sair de casa do meu pai, da minha mãe, quero ter minha vida. As mulheres querem liberdade, eu quero ter liberdade financeira, eu não quero depender mais de ninguém. Durante longos anos presas à dependência masculina. E a gente vai vendo as pessoas procuram e buscam liberdade de tudo quanto é forma. E Jesus Cristo, Ele vem trazer uma libertação a qual a gente também não entende. Ele fala que necessário é uma libertação
tem que ter liberdade financeira, tem que ter, mas é uma libertação da mão das garras do diabo. Isso foi proporcionado por Jesus. As pessoas também querem se salvar. E se salvar de quê? Você quer se salvar de quê? Quero me salvar, me sair do meu emprego, quero me salvar daquele patrão chato, eu quero ter meu próprio negócio. Eu cheguei aqui também num domingo pela manhã, estava falando sobre salvação da morte, porque a filosofia clássica, os clássicos, né? Eles achavam que eles poderiam se salvar da morte eles mesmos, como se fosse no mar, de areia movediça. O cara lá no meio do mar, ele achava que ele poderia pegar assim, ó, se salvar. Quem é que pode fazer isso? Um homem não pode se salvar a si mesmo, irmãos. Tem muita gente pensando que não precisa da ajuda dos outros, não precisa, acha que Jesus Cristo às vezes está sofrendo, está padecendo, está sozinho, mas não busca Deus, é uma pessoa de coração duro, não busca Jesus, não busca um irmão, não busca. A pessoa pensa que pode se salvar sozinho, e assim como os filósofos creem que pode se salvar da morte, não pode não, irmãos. Só quem pode salvar minha vida da morte é o Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que eu vou me salvar? Como é que nós iremos nos salvar da morte? Romanos, vamos abrir Romanos. Romanos 10, é isso? Versículo 8 e 9. Romanos 10, 8 e 9. Diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Crer que Jesus ressuscitou e crer que Jesus vive é uma das coisas que a gente tem que ter para ser salvo. Claro que depois existe uma caminhada no Evangelho, né? Existe uma caminhada, mas crer que Jesus ressuscitou e que Ele vive é a base do Evangelho, a base da nossa vida cristã. A Páscoa para nós, de certa forma, deveria ser mais importante do que o Natal, porque a promessa é de vida eterna, e para nós termos vida eterna era necessária a ressurreição de Jesus. E muita gente hoje está se perdendo. Eu com minha idade, às vezes eu fico refletindo, sabe? Coisas que eu tenho certeza que os jovens não pensam nisso, os adolescentes também, porque não existe um amadurecimento para esse tipo de pensamento. Às vezes eu paro para fazer reflexão da minha vida, e eu olho para trás e vejo que eu deveria ter feito muita coisa. E eu me arrependo por muita coisa que eu não fiz. E eu penso, poxa, minha vida seria muito melhor se eu tivesse feito isso. Minha vida seria muito melhor se eu não tivesse feito isso. E o tempo vai passando, parece que minha morte está muito próxima. E é verdade. O meu tempo de validade está chegando.
que nós temos um tempo de validade. E conforme o nosso tempo de validade vai chegando, nós vamos nos aproximando da morte, nós ficamos mais reflexivos, ficamos mais sensíveis. Nós queremos inserir na mente dos nossos entes queridos aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente deseja de bom. Eu ontem estava com meu pai, e meu pai estava dizendo que ele tem uma irmã que ela mora em Brasília. Então ela veio aqui a passeio e foi visitá-lo. Ela tem quase 80 anos, meu pai tem 80, ela tem quase 80. E meu pai disse que ela estava falou que ia visitar todos os amigos delas e parentes, né? Ela foi na casa de um amigo, foi na casa de outro. Ela falou: Elcio, todo mundo morreu, não encontrei ninguém. E assim é a nossa vida, irmãos. Eu já vi muita gente que viveu comigo, nascido e criado, já vi mortes assim, pessoas morrendo do coração, pessoas novas, 50 anos, pessoas morrendo porque foram por caminhos errados, morrendo na vida do crime. E a gente vai se desligando do mundo aos poucos, a gente já não vai vendo mais o mundo da forma que era antes. As pessoas que eram da nossa época vai sumindo porque vai morrendo, e o tempo vai passando. E a gente fica preocupado com as nossas vidas, pura e simplesmente material, a vida aqui, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer pelo meu filho. Claro que a gente tem que deixar um legado em todas as instâncias. Eu tenho que deixar um legado para o meu filho, para os meus filhos. Eu tenho que deixar um legado no meu trabalho, para ter uma pessoa competente para me substituir. Eu tenho que deixar. Aqui na igreja, eu como líder, eu na escola bíblica, eu tenho que estar preparando alguém para que venha após a mim. As pessoas têm que vir depois, porque eu não sou absoluto, eu vou passar, sou passageiro. Eu tenho que estar preparando para que Jesus veja aquela pessoa e busque, assim como Moisés preparou Josué. Temos que preparar, mas a gente está preocupado muito com essas coisas aqui terrenas, está vendo? A gente se preocupa muito com o que eu devo comer amanhã, o que eu devo vestir, o que eu posso fazer. E se eu perder meu emprego? E se meu filho se casar, sair de casa, eu vou sentir falta dele? E se isso aqui, e se isso, aquilo, tudo material. E eu vim trazer uma palavra aqui para os irmãos, que todo mundo já sabe, que Jesus Cristo vive, e que Ele ressuscitou dos mortos, para que nós tenhamos uma certeza de uma vida eterna. Isso tudo aqui é passageiro, irmãos. Eu estou falando de forma assim meio melancólica, porque hoje minha vida o meu pensamento foi muito reflexivo, assim como a Páscoa exige, né? Porque hoje a Páscoa foi muito paganizada. Hoje existe bebedeira, comilança e nada de reflexão e introspecção. Mas o Senhor vive. E nosso pensamento, diz a palavra, como nós somos, não somos mais desse mundo, nós somos do alto, nós temos que pensar nas coisas de cima. As coisas terrenas têm que ficar em segunda instância. Eu tenho que me preocupar com minha salvação. Eu tenho que me preocupar com a salvação dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, do meu irmão, de quem não conhece Jesus. Eu tenho que me preocupar com isso, porque existe uma promessa de vida eterna, mas existe também uma promessa que haverá morte eterna. E eu esqueço disso, eu penso muito nas coisas terrenas. Penso que eu estou enfermo, aí eu me preocupo porque eu tenho que tomar o melhor remédio, tenho que procurar o melhor médico. A minha idade vai passando, eu tenho que procurar coisas melhores, comer melhor. Mas a minha vida espiritual é uma reflexão para hoje, para a igreja, lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. E que Jesus colocou no meu coração, aqui no meu coração,
para que vocês façam uma introspecção e reflexão da vida espiritual de vocês. Sabe por quê? Porque existe duas igrejas na igreja. Uma igreja militante, é aquela igreja que trabalha, visível, que a gente vê, uma igreja triunfante. A igreja militante é aquela igreja que pode até estar trabalhando, assim como eu, pode estar até pregando, mas ela milita aqui na terra, ela não triunfa com Jesus. Jesus Cristo está trazendo uma memória para que nós nos esforcemos para fazer parte de uma igreja triunfante. Se preocupe com a tua vida espiritual, se preocupe com a tua alma, se preocupe com os teus pensamentos, se preocupe com o teu espírito, se preocupe com o que você está fazendo, não somente dentro da igreja, mas no teu trabalho. Se preocupe em dar bons testemunhos no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Se preocupe em manter a integridade de uma vida santa. Se preocupe em se santificar hoje, para que Jesus faça maravilha no meio de nós amanhã, porque isso é um efeito. Eu devo me santificar para que as maravilhas de Jesus sejam feitas em nossas vidas. Hoje para mim foi um dia de reflexão. Eu acho que talvez se eu não estivesse trazendo a palavra hoje, eu não tinha refletido tanto assim da necessidade de eu estar com Jesus e ressuscitar porque Ele ressuscitou. Nós precisamos viver uma vida eterna e para isso a gente precisa ressuscitar em Cristo. Amém? Essa mensagem que Jesus quer deixar no coração de vocês. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos. Nosso querido irmão, ele nos trouxe uma palavra de reflexão para refletir e viver. Estamos agora, antes de entrar para o templo, até para o salão, estamos conversando. Nós estamos vivendo